perceber que os companheiros do Mato Grosso, aos trancos e barrancos, né? Mas estão aí tentando manter firme essa mobilização. Eu queria começar um pouco por aí, né? Embora eu sei que o meu papel aqui nessa discussão é tratar um pouco as informações mais nacionais, né? Como não há muita novidade, né? Mas antes eu queria valorizar um pouco isso que está acontecendo aqui. Quem é que estava aqui no primeiro? Esse é o 15º. Sétimo. 17º? É. Uau! Quem está aqui no primeiro? Olha, gente, tem gente aqui que estava no primeiro. Parabéns, né? Levanta aí. Tô lá em Goiás, eu e a Mira tinha que levantar a mão também. Assim que a gente começa a identificar que as pessoas estão ficando mais velhas, não é só pelos cabelos brancos, é porque elas estão há muito tempo fazendo aquilo, né? Mas é o 10º, gente. Quem é que estava aqui no 10º? O 16º. Uai, então tem muita gente aqui que está só nesse? Quem veio pela primeira vez no Encontro de Fórum? Uau! Reverberou. Eu acho que assim, a conversa é mais com os primeiros, né? Os que estão vindo pela primeira vez aí. Por que isso? Porque assim, o fato de a gente estar no espaço de universidade, né? Eu acho que faz a gente também, enquanto movimento de fórum, primeiro ponto, tentar dizer que, se a gente for pensar o cenário, né? Eu coloquei ali mais ou menos 20 anos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, nacionalmente, esse movimento que o Mato Grosso está fazendo aqui, né? Ele é possível porque a gente tem uma história de construção. E não é uma história de construção que depende do espaço físico da universidade, não. É um espaço de construção que depende dos sujeitos da educação de jovens e adultos, que inclui também quem está na universidade, mas que tem a ver com professores, com alunos, com gestores, com sindicato, né? Movimentos, outros, não só o sindical, mas de várias áreas de movimentos sociais populares aí, que durante um tempo no país fez educação de jovens e adultos e se juntou para poder continuar essa discussão no coletivo que se constituiu como Fórum de EJA. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a gente fez muita coisa. E acho que essas muitas coisas que a gente fez nesses anos, de que pensar o primeiro Fórum de EJA lá no Rio de Janeiro, em 96, se constituiu, e hoje o que nós somos enquanto rede, é importante fazer um balanço, primeiro, positivo do que somos. Não somos qualquer coisa. Se eu venho aqui ao Fórum de Mato Grosso e vejo uma atividade como essa, né, com mais de 150 pessoas inscritas, claro, majoritariamente educadores e gestores. Claro que em algum outro momento esse Fórum do Mato Grosso se encontra com majoritariamente alunos, educandas para discutir a questão da educação de jovens e adultos. Em alguns momentos, este Fórum do Mato Grosso teve uma presença quase que total de gestores, ligados às secretarias, aos conselhos, e tudo isso é a educação de jovens e adultos. O que a universidade está fazendo no debate aí com os jovens pesquisadores, esse encontro que o Erlando fez referência, né? Há, de fato, ali uma pauta muito significativa de quem pesquisa a educação de jovens e adultos. Eu estou querendo dizer com isso que uma coisa que a gente não pode negar é que nós ocupamos uma pauta significativa nesses últimos 20 anos, que envolve gestores, que envolve pesquisadores, envolve trabalhadores da educação, sejam professores ou servidores, e envolve educandos e educadores. Talvez o que a gente tenha que reconhecer, olhando aí o feito, é que tem uma parte desse movimento, né, que ainda está, eu diria, enfraquecido e que é a finalidade maior do movimento existir. E aí eu estou falando de quem, gente? Dos educandos. Dos educandos. Porque nós, enquanto profissionais da educação,
não podemos negar que brigamos arduamente para ocupar espaço e carreira. E aí os nossos sindicatos, né, têm uma história para contar: a chegada da briga pelo piso, a chegada da briga pelo concurso efetivo, né? Eu acho que tem uma parte significativa hoje no mapa da educação de jovens e adultos no Brasil, que comparado a 20 anos atrás, são professores concursados efetivos. Isso não era assim. Faz uma diferença enorme. Uma diferença enorme, e uma diferença que nos põe, inclusive, uma pergunta. Pois quando eu era, estou vendo aqui a Rosângela, o companheiro, né, Marta? Quando a gente era um militante do movimento popular, fazia alfabetização como voluntário, com referencial freiriano, que foi assim que a maioria de nós começou, a gente tinha uma pergunta a fazer: é esse o nosso lugar? Ou é esse o lugar que a educação dos jovens e adultos trabalhadores precisa ocupar nesse país? Hoje eu falo para uma grande maioria de professores concursados nessa sala. Então nós não podemos deixar de reconhecer que ainda há perguntas para nós fazermos enquanto concursados. Eu estou falando dos professores do ensino fundamental, do ensino médio, da EJA, mas eu também estou falando para mim, Maria Emília, Erlando, Nilce, que já está correndo atrás aí das outras tantas atividades do encontro, né? Mas que seguramente estamos na universidade hoje, na pauta da EJA, numa posição diferente que a pauta da EJA tinha há 20 anos atrás na universidade. Então, eu acho que esse primeiro balanço aqui dos anos que se passaram é para dizer que o movimento de fóruns de EJA, constituídos por todos esses segmentos, né, tenho que olhar para trás e dizer de muita coisa se construiu. Mas também preciso olhar para trás e fazer uma avaliação do que fizemos até agora e do que ainda precisa ser feito. E eu acho que é nesse sentido que a gente veio para uma roda de diálogo com o Fórum de EJA. Tem muita coisa para pensar na pesquisa. Eu já vi aqui muita gente se apresentando como especialista, mestre, eu mesma fui apresentada como doutora. Não é isso que nos trouxe para a educação de jovens e adultos. Mas ter conquistado isso na educação de jovens e adultos também é importante. Esse microfone está falhando. Você deve estar cansado de escutar. Se não puder mexer, vai ser difícil falar. Uai. Então, gente, eu acho assim, importante a gente fazer essas demarcações, porque senão fica parecendo, né, que tem muito problema. Temos muito problema, né? Acho estranho abrir um fórum com a necessidade de ficar apresentando currículos e títulos. Acho estranho, nós não somos isso, né? Mas não desconsidero a importância do que fizemos. E acho que é tão importante. Uai, o que aconteceu com esse aí agora? Eu vou trocar um cabelo. Ah, beleza. Só um destaque, Fundeb, com a inclusão da EJA. Calma, vamos chegar lá, Emília. Vamos chegar. Acho que a questão interessante que a gente precisa ver aqui no fórum de EJA, né, é que assim, para quem veio pela primeira vez e levantou a mão aqui dizendo que está aqui no 17º, né, e é a primeira vez, tem muita coisa para vocês olharem do que foi feito nessa pauta, e a gente está aqui num espaço político, primeiramente. É um espaço acadêmico? Porque o acadêmico, na nossa compreensão, ele é político. Sim. Mas acho que fundamentalmente a gente veio aqui para entender o seguinte: qual é a nossa tarefa na educação de jovens e adultos? O que eu tenho que fazer além de receber meu salário no final do mês? O que eu, pesquisadora, tenho que fazer além de ter uma viagem paga de Goiânia para cá, um hotel reservado para eu poder ficar, né? Com o que está acontecendo com a educação de jovens e adultos em todos os espaços e não só na universidade. Que a saída do pessoal aqui, dos idosos, né, é uma coisa também que a gente tem que entender. Quer dizer, nós estamos falando de uma EJA que ela tem hoje muitas matrículas com menores de 14 anos. Uhum. Nós estamos falando de uma EJA que tem cada vez mais uma queda de matrícula das pessoas maiores de 30 anos. Eu estou falando de uma EJA majoritariamente jovem. E a gente tem que se perguntar o que a gente está fazendo com isso. Porque uma parte desses adultos que não estão conosco, né,
a par de tudo que a gente tem dito, que a gestão tem que fazer chamada pública, né? Mas nós, educadores, também temos que se envolver nesse movimento. A gente não tem emprego se não tiver esse aluno de volta na escola. Vamos falar claro. Agora, não é só pelo meu emprego, é pelo projeto de país que eu quero ver, né? E que de fato possa contribuir para a gente não enfrentar os retrocessos que estamos enfrentando nos últimos 2 anos. Eu acho que eu vou querer aquele outro do menino que estava tocando. Aquele é mais bonitinho. Aí eu fico aqui, ó. Né? Eu tô achando que eu não preciso nem desse trem desse microfone. Porque eu falo alto demais. Então, gente, eu acho que esse primeiro recado que eu queria dar, porque eu acho que assim, me preocupa, sabe? A gente sair daqui de um encontro de fórum e não entender que o que nós vivemos nos 2 anos, após o golpe que sofremos, né? Um golpe jurídico, parlamentar, midiático, que tirou a presidenta eleita e fez com que a gente, nesses 2 anos, enxergasse o retrocesso de mais de 30. Porque o que nós estamos perdendo aqui, gente, nesses últimos 2 anos, tem a ver com conquistas árduas pelos trabalhadores, sobretudo após a Revolução de 30. Então nós estamos retrocedendo em muito tempo na história desse país. E uma parte significativa desse retrocesso nos atinge diretamente, é a educação de jovens e adultos trabalhadores. São os jovens e adultos trabalhadores pouco escolarizados. Eles mostrou ali no quadro, né? Somos dados do Mato Grosso, que se reproduz no Brasil afora. E, infelizmente, essa massa de jovens e adultos trabalhadores está silenciada. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer para nós que estamos aqui é por que nós não estamos na rua? O que fizemos nesses 20 anos em termos de educação de jovens e adultos, com tanta campanha, com tanto programa, com tanto dinheiro investido. Aí vamos ao Fundeb, conquistamos a matrícula da EJA no Fundeb de forma precária, mas conquistamos. E, infelizmente, essa escolarização ofertada, ela tem sido sistematicamente rejeitada pelo sujeito, porque é por isso que nós não estamos com as casas lotadas, nós não temos fila nas nossas escolas para buscar a matrícula da EJA. Aí eu boto na mão do gestor aquilo que exatamente ele quer. Para gastar menos, nós vamos juntar. Essa é a estratégia. Né? Nós vamos juntar, nós vamos escolher professor, nós vamos fazer professor trabalhar com disciplina por área, né? Porque pela área eu reduzo a quantidade de gente que eu preciso pagar para estar atendendo aquele coletivo mínimo de alunos que têm ocupado as escolas. Então, eu estou trazendo essas reflexões porque o cenário nacional da educação de jovens e adultos, ele expressa exatamente isso. Então, passa aí para mim só um... Eu já até desisti desse tanto de trem que eu trouxe aqui, mas tem algumas coisas que eu acho que deve mobilizar a gente. O que tem nessas imagens aí? Conta para mim. Primeiro impacto é de uma imagem de quem, gente? De jovens, de juventudes. Não tem jeito de não entender isso. A matrícula da educação de jovens e adultos no Brasil, ela é uma matrícula de adolescentes e jovens. E nós temos que nos preocupar com isso. Não deixar de entender o que acontece com os idosos. E o grupo que estava aqui, ele é representativo. Né? Para você perceber o esforço dessas pessoas, 60, 70 anos, que voltam para o banco da escola, mas eu não posso deixar de me perguntar o que nós estamos fazendo com as crianças e os adolescentes deste país. As políticas implementadas pelo Ministério da Educação contribuíram sim para empurrar os adolescentes para a estratégia da EJA. E infelizmente não é porque a EJA é o melhor lugar para aprender e ensinar. É porque a EJA ainda é o lugar mais rápido de receber certificação e fazer de conta. Esse é um problema nosso. E nós profissionais da EJA temos que perguntar com isso. Nós estamos admitindo que o tempo e o conteúdo reduzido é o que vai fazer o aluno ficar na educação de jovens e adultos. Nós
vestimos essa camisa. Nós temos rede hoje fazendo cursinho preparatório para Enseja. Nós admitimos que eu, profissional, vou treinar esse aluno para fazer um exame, porque aí ele sai logo, ele deixa de dar trabalho. Então, a nossa questão, ela é séria. O que a gente viu de crescimento, e aqui eu não quero deixar de reconhecer, porque o Erlando lembrava isso, todo o financiamento feito nos últimos anos para a formação de professores, todo o esforço de algumas universidades de incluir a educação de jovens e adultos como obrigatória no currículo da licenciatura, a própria estratégia das redes de criar espaços de formação para a formação continuada. Agora, o resultado de tudo isso e o que efetivamente nós estamos vendo acontecer na ponta é o que a gente vai precisar, enquanto fórum, se preocupar. E aí, eu até diria que a gente tem que ter um certo cuidado, porque quando eu falo que eu tenho que escutar o aluno para responder com aquilo que ele espera, se eu fizer um levantamento com uma parte significativa dos jovens de 15 anos e pergunto para ele se ele quer se livrar da escola, ele vai querer se livrar da escola sim. Se eu perguntar para o jovem de 18 anos se ele quer se livrar da escola, uma parte significativa desses jovens vai querer se livrar da escola. E aí o exame é a porta clara para fazer isso. Então eu acho que a gente precisava pensar isso que aconteceu com a modalidade. Concordo de novo com o companheiro que disse a EJA não tem demarcação só de lei, não. Na verdade, nós brigamos para que o aparato legal desse alguma legitimidade à educação de jovens e adultos. O resultado disso é ser modalidade de educação básica. Só que o nosso problema é que nós transferimos o modelo suplência para aquilo que tinha que ser uma modalidade diferente. A gente pega todo o aparato legal e fala especificidade, mas no fundo, o que nós garantimos de especificidade da formação desse sujeito? Porque especificidade implica reconhecer que também esses adolescentes e jovens que estão aí, eles demandam de nós uma outra energia, uma outra organização curricular, uma outra proposição em termos pedagógicos, né? O que vai acontecer com, da outra ponta, os idosos que acabaram de sair daqui. E a gente continua oferecendo para idosos e para adolescentes uma lógica temporal e espacial totalmente engessada na escola formal. Então eu tenho a metade do tempo para a EJA, eu tenho tantos meses para dar conta de ser alfabetizado. Então é muito complicado operacionalizar o nosso desejo de atender a especificidade e o que nós concretamente podemos fazer no âmbito da gestão. Agora, eu não estou com isso dizendo, né, que a gente não possa ter algumas experiências criativas, e o Brasil ele tem inúmeras experiências criativas para tentar enfrentar essa relação tempo e espaço na educação de jovens e adultos. Agora, se a gente não tiver um mínimo de consenso entre nós, né, enquanto movimento dos fóruns de EJA, para fazer uma pauta mínima daquilo que a gente defende, é muito difícil reverter esse quadro que nós estamos vivendo na educação de jovens e adultos. E aí, pauta mínima é para chegar com candidato. Nós estamos em ano de eleição. O que o movimento dos fóruns de EJA está pautando para os candidatos a governador? Está pautando para os candidatos à presidência da República? Isso a gente tem que se perguntar. Eu sei que a gente está com um problema aqui, local, no município, no estado, mas a gente vai precisar se perguntar como é que a gente nacionalmente, pelo menos entra num acordo em relação àquelas que seriam as questões centrais e que deveriam estar sendo pensadas por quem quer ocupar tanto o governo desse estado quanto a presidência da República. Por mais que a gente tenha uma total falta de paciência com o cenário político que nós estamos vivendo, né? Mas não adianta, a nossa falta de paciência não vai impedir essas figuras de assumirem as cadeiras do executivo e desmontarem o sistema público como está em perspectiva se a gente não tiver alguma outra possibilidade, um outro caminho para poder enxergar, né? Então, acho que o cenário da juventude na EJA, ele traz para nós, professores da EJA, essa pergunta.
O que fazer? Por que chegamos aí a essa condição? E o que fazer com cada um dos extremos que acaba estando sem estar atendidos, né? Porque a gente não configura com isso nem 10% de matrícula hoje com a demanda potencial para a educação de jovens e adultos. Passa só para dar uma olhadinha. Isso é um gráfico para ver onde é que está a maior parte da matrícula. A gente começa antes dos 14 anos. No Mato Grosso, eu tenho matrícula de menores de 14 anos no estado todo. Isso é o dado do censo escolar na educação de jovens e adultos, no ensino fundamental. No Mato Grosso, nós temos matrícula no ensino médio de menores de 18 anos. Então, acho que esse é outro dado que a gente precisa pensar. O que é que está acontecendo? Que se dá um jeitinho do âmbito dos conselhos municipais e estaduais de permitir que nem se cumpra a idade mínima da matrícula. E o restante do dado vai mostrando para a gente uma queda significativa quando eu penso a população adulta dentro da educação de jovens e adultos em nível nacional. Pode ir? Não vou passar número a número, né? Isso aqui vai ficar disponível, os companheiros do fórum distribuem para todo mundo. O que esse dado quer dizer para nós? Quando eu falo em estratégia de alfabetização, aquilo que está acontecendo no Brasil nos últimos anos é que esse acolhimento e esse chegar dos processos de alfabetização pode até ter algum resultado nos mais jovens. Mas o percentual nosso, quando é do mais adulto e mais idoso, é aumentar a quantidade de pessoas que, de fato, não têm continuidade nos processos de alfabetização. E aqui, os companheiros do município que falaram sabem disso, e todos nós que militamos na alfabetização de jovens e adultos sabemos disso, é que não adianta falar em alfabetização em meses. Alfabetização é processo. E a dificuldade nossa grande é que nós temos no Brasil 13 milhões de pessoas não alfabetizadas e que se você for fazer um levantamento, a grande maioria delas já passou por muitas classes de alfabetização. Nós não estamos na época do Paulo Freire, que começou a experiência lá em Angicos com aquela história das horas. Vamos pensar o que aconteceu de lá para cá. Tanto é que você vai conversar com uma pessoa com 77 anos aqui, ele provavelmente conheceu a experiência do Mobral, conheceu a experiência do Programa Alfabetização Solidária, conheceu a experiência do Programa Brasil Alfabetizado. Então, gente, o que fazer? Ou eu caracterizo esses 13 milhões com um perfil muito claro de onde eles estão, inclusive qual é o perfil de necessidade educativa especial que eu posso estar com vinculação a uma parte dessa população, ou eu não vou enxergar essa realidade. E eu vou ficar reproduzindo programas de alfabetização com voluntariado, com bolsa, com isso, com aquilo, né, que de fato dificulta a continuidade da educação básica. Já acabou? Pelo amor de Deus. Minutinho. Falta 5 minutos. Falta 5 minutos. Esses dados aqui, gente, ó, eles mostram um pouco nacionalmente a situação do nível de ensino da educação básica, que é um pouco aquilo que o companheiro falava, do estado do Mato Grosso, e que você percebendo ali, olha, à medida em que a idade vai aumentando, né, a quantidade, o percentual aumenta em termos de sem instrução, com o fundamental incompleto. Então, isso aqui quer dizer o seguinte: quando eu penso uma estratégia de educação de jovens e adultos, eu penso da alfabetização à pós-graduação. Ou eu penso assim, ou eu estou fazendo de conta. Porque o mote da educação ao longo da vida, ou ele vale, ou ele é um discurso, uma balela. Então, por exemplo, os companheiros que estão aqui, que acessaram a sua pós-graduação, que eu creio que a maioria que é graduado, faz parte da estratégia de educação ao longo da vida. E a gente não pode abrir mão disso. Agora, nós sabemos que nem adianta dizer para o senhor de 77 que ele está sendo convencido a voltar para o processo de escolarização, porque ele vai ter com a alfabetização o posto de trabalho. Isso é mentira. Já foi o tempo em que eu podia dizer: não, você vem para a educação de jovens e adultos, você vai conseguir emprego. Nós temos mestres e doutores desempregados nesse país. Ou a gente pensa que educação ao longo da vida é para aquilo que o Gramsci, retomando aqui o que o companheiro já falou, né? Pensa que é o sujeito com uma formação integral.
e os conhecimentos mediados pela escola compõem essa formação integral. Não são o único espaço de formação integral, mas são fundamentais. São fundamentais. Né? Quando eu penso que eu estou com uma aluna de pedagogia do primeiro ano, que após um debate, eu sou professora de História da Educação, né? Passado o intervalo, ela chega para mim aqui, né, no campo e fala assim: professora, mas o que é mesmo república? Pois é, companheiro. Pois é. Isso não é qualquer coisa. Vamos pensar que a gente tem de fato aqui que ressignificar e revalorizar um conjunto de conhecimentos sistematizados por nós, pela humanidade. Não é por sábios, por gênios, nada disso. É para uma humanidade que precisa se pensar, se olhar e ver o que fez até chegar a este ponto em que estamos agora, com todas as nossas contradições, né? Porque esse conhecimento, ele é também aquele que gerou bomba atômica para matar muita gente, que continua gerando muita arma, né? Produzindo muita arma. Mas para além disso, né? Acho que a gente tem que entender que há um potencial na nossa mão de pensar de outro jeito. Quando eu vejo a tecnologia à disposição de todos nós hoje na mão, com os celulares, com os computadores, vamos pensar o que era isso, gente, há 20 anos atrás. Dá para dizer hoje que eu chego numa classe de EJA, de adolescente, e falo: ninguém pega o celular. Uai, ou você fala assim: tá bom, tá com o celular aí, pesquisa isso aí para mim, para a gente poder conversar sobre isso. Ou a gente pensa a estratégia, porque não tem volta. Tem determinados movimentos da história que nós temos que aprender com eles e perceber como é que eles vão ser instrumentos para quê? Para exposição, para cada vez mais foto que vai circular pelas redes? Ou vai servir para que eu possa, de fato, dinamizar e problematizar o que está sendo dito de verdade e o que eu tenho que engolir como verdade? Então, acho que tem elementos aqui, quando eu falo da questão da educação básica, acho que nós, da educação de jovens e adultos, não temos que polemizar em relação à disputa pelo espaço da escolarização. Temos que continuar brigando por ela, sim. Não podemos abrir mão da escola. Mas que escola, que conhecimento efetivamente serve à classe trabalhadora para que ela não se silencie como nós estamos silenciados? Né? Então, acho que essa é a questão que a gente tem que se perguntar. Porque, em grande medida, se há um silêncio da população não escolarizada, há um silêncio da população escolarizada nesse país também. Há um silêncio dos graduados, dos que têm a sua formação especialista, dos mestres e doutores. Tem alguma coisa errada nessa nossa formação. Para não enxergar o que nós estamos vivendo e não ir para a rua ou ocupar esse espaço, né? Então, nós também, da educação ao longo da vida, temos que pensar como é que nós vamos nos mobilizar para reagir a esse desmonte que nós estamos vivendo no país. É claro que isso não está dentro do Brasil, isso não é um projeto isolado, isso é uma onda mundial. Agora, a ela nós também temos que enfrentar com a nossa organização enquanto trabalhadores o mundo inteiro. Não tenho dúvida disso. É cada vez mais claro, trabalhadores do mundo unidos. Ou nós vamos unir para fazer alguma coisa, para reagir a isso, ao desmonte daquilo que nós de pouquinho em pouquinho construímos, né? Ou vai ser muito complicado, companheiros, ficar esperando a hora da aposentadoria, porque só falta ela para acabar. Só falta ela para cair, tá? Os nossos contratos de concurso já caíram, né? A reforma trabalhista que passou aí é isso, né? Aquilo que o Hernando estava comentando. Não tenhamos ilusão. Eu vim de um estado, eu e Maria Emília, em que quem ocupa os postos de professores são militares. Nós temos muitas escolas militarizadas em Goiás e o processo só piora, só piora. Nós temos OS administrando as escolas em Goiânia e daqui a pouco é a OS, é a organização social que vai chamar o professor que quer ganhar pouco e aceita ganhar pouco para ficar fazendo o processo de mediação da produção de conhecimento na sala de aula.
Não tenhamos ilusão. É para educação de jovens e adultos? É para educação infantil, é para educação básica como um todo, e na universidade nós sofremos a mesma pressão. Então, eu acho que assim, o contexto que nós estamos vivendo, né, por mais que a gente possa imaginar teoricamente, filosoficamente, mas é politicamente que nós temos que agir. Hoje a gente se organiza e entende e veste a camisa, sobretudo aqui, né, os educadores, que são a maioria aqui, os professores. Eu não vim para esse espaço para pegar a hora e contar lá na minha progressão. Eu posso até fazer isso. Mas se eu vim aqui só para fazer isso, gente, eu quero dizer que daqui a pouco é você que está ameaçado com o seu emprego, com a sua turma de EJA vai ser fechada, o seu concurso é o último na escala de continuidade aí, a gente está vendo o horizonte acabar. É o primeiro que cai. Pois é. Então, acho que é esse movimento que, olhando esses dados, nos chama a atenção. Pode ir embora, já vai. Isso aqui é um passo muito claro. Quem acompanhou o Plano Nacional de Educação dentro do Congresso, como estive ali brigando, né, por 4 anos para a aprovação do plano, enquanto nós estávamos dando as nossas aulas, terminando as nossas dissertações, as nossas teses, a briga dentro do Congresso Nacional era pelo dinheiro público. O que nós estamos vendo agora se materializar é o resultado dessa briga. Em parte, a discussão toda do Plano Nacional de Educação girava em torno de uma tal de ideologia de gênero, que a gente custou entender o que é que estavam chamando daquela ideologia de gênero. Até a gente perceber que poder reconhecer direitos, né, era um crime para parte daqueles congressistas ali, que votando o Plano Nacional de Educação empurraram um conjunto de preconceitos a partir do discurso da ideologia de gênero. Só, gente, que a ideologia de gênero no debate do Plano Nacional de Educação foi uma cortina de fumaça. Enquanto a gente estava, as entidades da área da educação, sindicais, científicas, brigando para que a gente pudesse ter um Plano Nacional de Educação que cuidasse da educação infantil após a graduação, né, e que não ficasse amarrado com os termos se é feminino, masculino, não tem identidade nenhuma, o próprio Congresso Nacional conseguiu que este mesmo plano, ele tivesse no seu texto como um todo a possibilidade de que o recurso público seja usado pela iniciativa privada da educação infantil após graduação. Então, se nós temos o Plano Nacional com meta para brigar por ele, nós temos que brigar por ele, inclusive pelo texto que foi aprovado. Por isso que da forma como nós estamos hoje, eu vou sim voltar a contratar a mãe crecheira para ficar na educação infantil. Eu vou sim contratar Sistema S para fazer educação profissional precarizada. E eu vou continuar financiando a instituição privada para formar concursos precários na educação superior e na pós-graduação, tanto graduação como pós-graduação. Então, esse debate nacional, do Plano Nacional de Educação, que foi fundamental, ele não acabou. Volta à fala do companheiro, a legislação, ela é o resultado de luta. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o papel estratégico que tem Conselho Municipal de Educação, Conselho Estadual de Educação e Conselho Nacional de Educação. Essas pessoas não estão lá de brincadeira, não. Elas representam interesses. Presta atenção na composição do seu Conselho Municipal de Educação. Presta atenção na composição do seu Conselho Estadual de Educação. Vai olhar o que aconteceu com o Conselho Nacional de Educação de 2 anos para cá. Que mais da metade dele hoje é de representação privatista. Privatista que apoia uma reforma do ensino médio que vai precarizar a oferta no final da educação básica. Privatista que apoia uma base nacional comum curricular, que é só, única e exclusivamente, para fazer objetivos de competências de aprendizagem, reduzindo nossa possibilidade de acesso a um conhecimento mais do que o que está lá prescrito. Aquela cartilhinha chamada BNCC, ela vai ser a indústria de produção de livro, a indústria de produção de exames. E nós, o que vamos fazer com isso? Nós vamos elaborar nossos planos de aula para os conselhos fiscalizarem se a gente seguir os objetivos da BNCC. Nós, da universidade, vamos pegar o curso de licenciatura e vamos ver se nós estamos seguindo a BNCC. Gente, olha a armadilha que nós estamos caindo.
Não, e aí assim, a educação de jovens adultos não está lá, não tem problema. Tem problema sim. Sim. Tem problema e muito, porque uma parte significativa da educação de jovens adultos não está lá, não é, infelizmente, pela nossa resistência. Mas a educação de jovens e adultos vai ser a válvula de escape. E eu vou encerrar só contando como é que funciona esse negócio do meu estado. O ano passado o estado de Goiás transferiu 14 mil matrículas para a EJA. 14 mil matrículas. Fechou o primeiro ano do ensino médio noturno, porque não quer ter trabalho com esse trem de ensino médio que vai ter 5 ofertas de finalização. Então vai matando o noturno, e matar o noturno é o quê? Transferir para a EJA. Olha que trágico, gente. Por que isso? Porque o profissional que trabalhava 3 anos no ensino médio regional noturno, agora em 1 ano e meio, ele vai empurrar esse jovem, esse adulto para fora do sistema. Dessas 14 mil matrículas, 8 mil menores de 18 anos. E a legislação diz que a matrícula no médio da EJA é com 18 anos. E daí? Então, é só para dizer assim, ó, nós temos muita coisa para pensar com o ERAD. E por mais que a gente tenha preocupações pedagógicas, esse pedagógico sem político, esse pedagógico sem vestir a camisa, sabe? Esse pedagógico sem entender que aquele mesmo trabalhador que está lá lascado, sem trabalho, somos nós amanhã, eu acho que é esvaziado esse pedagógico. Assim como ficam esvaziadas as nossas monografias, nossas dissertações e as nossas teses, se elas não são capazes de nos empoderar para a luta necessária, que é a retomada do debate da educação pública, gratuita, laica, democrática, como direito nesse país. Essa é uma luta histórica. E o Manifesto dos Pioneiros de 32 só anuncia um pouco disso, né, quando nas entrelinhas ele põe essa pauta que não é revolucionária, é liberal. Quem dera fosse revolucionária, que isso é outra questão que a gente tem que enfrentar entre nós. Embora nossos referenciais marxistas, são muito claros, mas nós ainda não conseguimos superar a pauta liberal. E por que não conseguimos liberar? É processo, é luta, nós continuamos tendo que fazer isso. Eu ouvi uma coisa bacana na mesa aqui, né? O fórum está se rearticulando, está se retomando, tem um outro perfil. Não interessa se o problema agora é botar outra estampa. Interessa saber se a luta vai existir, se ela vai permanecer. Se eu voltando lá para cada fórum regional, eu vou saber mobilizar quem não esteve aqui, não pôde estar aqui, e vou começar a discutir, né, de fato, o que significa esse desmonte da educação de jovens e adultos no país. Esses slides que eu já falei vão ficar disponíveis. Eu queria só dizer para vocês que eu preparei um trem e acho que não vale a pena, porque é muito mais importante aqui ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso que foi dito aqui desde a hora da abertura. Rapidamente, tem um balanço sobre as metas do Plano Nacional de Educação que mexem diretamente conosco, com a educação de jovens e adultos, tá? Pode passar todas elas. Eu tanto estou trazendo os dados como a avaliação que o próprio INEP fez, que não é nenhuma novidade, porque ele vai dizer que nós não vamos cumprir as metas previstas no Plano Nacional de Educação, até porque a emenda constitucional 95, tirando o recurso específico para a educação e para as outras áreas sociais, vai garantir isso. Pode passar. Então, esse cenário de quantos e o que significa esses quantos fora em cada meta dessa do plano, depois eu acho que vocês podiam dar uma olhada, acessem, discutam dentro lá da experiência com as escolas, e vai lá, companheiro, só para o último. Pode ir lá, para o último. Agora você deixa pelo menos esse para eu encerrar. Isso aqui é uma tentativa de síntese. Quem somos nós hoje? Né? O movimento dos fóruns de EJA, que são os fóruns de EJA no Brasil, né? Então essa diversidade aí de sujeitos, né? E aí eu acredito que esse movimento tem que tomar outro rumo. Nós estamos brigando já há vários anos, porque há quem no movimento acredite que de fato ficar em encontros
encontros, né? Que são eventos, e eventos, né? O vento leva e não fica nada. Então, há uma necessária reconfiguração dos fóruns de EJA em nível nacional, mas isso não vai acontecer se a companheirada dos municípios não fizer outro fórum de EJA e se quem está no estado não fizer outro fórum de EJA. Acho que a gente tem que aprender com o que fizemos nesses 20 anos e pensar do ponto de vista político o que estamos devendo enquanto movimento. Coloquei ali os núcleos e grupos de pesquisa, porque acho que é importante reconhecer o esforço do Instituto Federal, o esforço das universidades, aqui tanto a federal como a estadual, buscar essa rede de pesquisadores. Não são poucos. Eu não posso olhar para o campo de pesquisa da EJA hoje e achar que é a mesma coisa de 20 anos atrás. Não é. Agora, a pergunta que tem que se fazer, bom, mas e daí? Com esse tanto de pesquisa feita, para onde vamos? E isso mexe com a AMPED, que é a nossa maior associação de pesquisa, mexe com o grupo de trabalho de educação de jovens e adultos que tem dentro dessa associação, que vai agora realizar um encontro aqui no Mato Grosso, em Cáceres, em outubro. Nós temos um grupo específico discutindo EJA lá de novo, né? E eu achei interessante a mesa aqui de abertura, falando, vocês da universidade, os teóricos, né? Como é que a gente faz isso, né? Como é que distancia, como é que escuta o sujeito. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, nós da universidade somos mais que teóricos, tá? Nós somos teóricos, nós somos práticos, nós somos políticos também. Quem faz universidade só do ponto de vista da teoria, está com o pé manco, porque não existe teoria sem prática. Então, eu fico aí repetindo, né, conceitos e conceitos, desconfiem de quem fica reproduzindo conceitos demais. E acho que do ponto de vista da AMPED e dos núcleos de pesquisa, a gente tem muito a fazer sobre isso. E para além disso, né, estou vendo a companheira do sindicato aqui, que inclusive me informaram que você é técnica, né? É muito bom ver um sindicato unificado, né? Que é essa coisa que falta para as nossas categorias também, né? A gente fica se esbravejando e brigando uns contra os outros e não entende que a categoria são os profissionais da educação e essa categoria precisa estar junto, porque o desmonte é geral, né? E eu acho que aqui no campo, do ponto de vista das associações, estou pensando também, Rosângela, quantos estão fora da EJA? Quantos movimentos? Né? Não é todo estado que o Fórum de EJA tem MST na roda com a gente. Não é todo estado que o Fórum de EJA tem central sindical na roda com a gente. Associações várias de trabalhadores que deveriam estar aqui ajudando a gente a pensar a modalidade, né? A gente fica com fóruns engessados que são secretarias estaduais, secretarias municipais. Gente, nada contra, pelo contrário, são todos sujeitos. Agora tem problema. Quando só tem universidade nesse fórum, quando só tem secretaria, quando só tem... Eu acho que a gente precisa tentar movimentar, de fato, que são todos os segmentos da área. E, por fim, deixar aqui um convite. Nós fizemos um grande movimento de resistência a esse governo, que desmontou o projeto que vinha se constituindo em termos de educação democrática desse país. E essa resistência, ela está espelhada na Conferência Nacional Popular de Educação que nós fizemos em maio em Belo Horizonte. Há uma página do Fórum Nacional Popular de Educação, convido vocês a entrarem na página, e nós temos uma carta com um conjunto de metas e propostas de luta para que a gente possa se unificar, né, de todos os níveis, etapas, modalidades, todo mundo que pensa a educação nesse país. Porque hoje a gente se junta para fazer uma briga de forma orgânica, né? Ou nós vamos achar que dá para cuidar só do meu ganha-pão, do meu salário no final do mês e que nada vai me atingir. Acho que não é isso que passa pela cabeça de quem milita na EJA. Então acho que o convite é esse, vamos nos juntar. Tem muita luta para fazer, tá? Obrigada aí pela atenção de vocês. A doutorinha Silvia teve que dar um socorro lá no outro evento. E aí nós vamos continuar. Então nós temos um teto aqui de 20 minutos para nossas considerações, debate, né? E aí está aberto então a palavra para quem quiser se inscrever. Gente, eu não sou daqui, eu preciso que vocês falem o nome, tá? E daí?